Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim e SBT. Muito obrigado pela sua audiência conosco nesse espaço que traz uma conversa importante e relevante, obviamente, trazendo os destaques do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a FUCAP Business School, um momento novo que a instituição passa, essa instituição inclusive reconhecidíssima no ensino de negócios no Espírito Santo e no Brasil. E os novos rumos chegam a partir de agora nesta conversa, então, que você passa a acompanhar conosco com um convidado que já está presente aqui no nosso Em Destaque. Participa hoje conosco Carlos Nossa, que é o CEO da FUCAP, que traz para a gente então uma conversa aprofundada sobre a instituição e os passos que vai dar então nessa liderança em 2026. Carlos, obrigado pela presença e bem-vindo. Fábio, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom. Bem, vamos falar então, primeiramente, da sua chegada na liderança da FUCAP, A gente já teve, inclusive, aqui no nosso Em Destaque, momentos em que apresentamos projetos, inovações e tendências que a FUCAP aplicou, na área de ensino de negócios no Espírito Santo, com a relevância também que foi sendo adquirida ao longo das últimas décadas. E Carlos, então, agora vem com essa demanda da liderança renovada. Queria que você falasse que momento é esse para 2026, seu e da instituição. Não, maravilha. Bom, para mim é o maior desafio profissional e uma baita responsabilidade, FUCAP, com seus 25 anos de história, 25 anos de legado, o momento profissional e de liderança para mim é um desafio tremendo. Uhum. Mas é um desafio também planejado. Os últimos 2 anos da FUCAP, os últimos 2 anos em que eu cheguei na FUCAP como um diretor de inovação, foi um projeto com sócios em que a gente estruturou como que a FUCAP sustentaria os próximos 25 anos e o que era necessário para criar uma fundação sólida. Fundação essa que nos últimos 25 anos já vem sendo criada com sócios diretores que estiveram à frente da instituição, sempre prezaram muito pelo ensino de excelência e pesquisa de qualidade. Uhum. Mas que agora a gente conecta isso com o mundo do mercado. Um dos valores da FUCAP é a economia de mercado e a gente valoriza muito essa conexão e valoriza muito respeitar o mercado e o que o mercado demanda. Nesses últimos 2 anos, a gente começa a estruturar todos os pilares de conexão com as empresas e o que as empresas mais demandam dos líderes do futuro. E a gente também começa a conectar o que as empresas e as faculdades do exterior, as Ivy Leagues dos Estados Unidos e outras da Europa, estão demandando no seu dia a dia dos seus alunos e o que eles estão trazendo de melhores práticas. Os últimos 2 anos foi só preparando esse terreno. Nossa. E agora os próximos 3 anos, próximos 5 anos é de fato colocar isso de pé e escalar no nível nacional. Legal, porque essa questão do planejamento, acho que, obviamente, além de ponto de ensino, inclusive, da FUCAP, em várias das suas, do seu portfólio, planejamento sempre aparece, mas quando a gente tem isso, da própria instituição aplicar, e você representar justamente essa trajetória de planejamento para um outro momento, mas sem, obviamente, perder tudo que foi construído, acho que é um recado também para, como você falou, para o mercado, mas acaba sendo também para os alunos da instituição? Sim, com certeza. Valsemiro, que estava à frente da instituição nesses últimos 2 anos, era também o diretor acadêmico. Ele fez agora uma transição tanto para a cadeira de CEO para mim, quanto para a cadeira de diretor acadêmico para o Vitor Azari. E neste período de transição, quem ajudou a construir essas bases sólidas que eu comentei foi o próprio Valsemiro, ao meu lado, ao lado do Vitor, ao lado de outros professores e ao lado da comunidade do Espírito Santo, dos empresários. Poder construir tudo isso em cima dos 25 anos de história da FUCAP não bastaria ter uma oxigenação externa apenas. Uhum. É preciso co-construir, entender o que deu certo e o que não deu e o que vai ser daqui para frente. Sim. Foi isso que a gente construiu nesses últimos 2 anos. Excelente. Os caminhos estão sendo colocados e, gentilmente, aqui o Carlos está nos apresentando, obviamente, um pouco sobre isso que vem para 2026. E 2026, então, a pleno vapor, já. Pleno vapor. Não tem descanso para tudo isso ser implementado, Como é que é essa rotina para você, nesse sentido mesmo, da reunião, da conversa, da escuta com o mercado, como você falou? Porque daqui a pouco, aí chegam, obviamente, os colaboradores, os próprios clientes ou alunos. Como é que essa preparação nesse período, ela também aconteceu? Principalmente nos últimos 6 meses, eu fiquei ao lado do Valsemiro como co-CEO, tomando algumas decisões. Tá. E eu já absorvi parte da rotina dele como CEO. E é claro, algo que não era feito com tanta frequência foi se conectar com o mundo exterior.
Então, eu e o Valsemiro, nos últimos 2 anos, visitamos instituições de ensino dos Estados Unidos, uma do Canadá, as principais referências nos principais eixos, e eu posso listar aqui os 4 eixos, as principais referências nesses eixos do exterior, estivemos presentes, pegamos de primeira mão o que eram as melhores práticas. Trouxemos essas melhores práticas para a FUCAP e construímos. A rotina, essa mudança de fato, porque de um momento eu era um consultor, uma espécie, nesse diretor de inovação, sem uma estrutura de entrega direta para os alunos, mas indiretamente construindo todos os alicerces ao redor. Num segundo momento, eu sou CEO. E aí, parte dessa rotina é absorvida pelo que o Valsemiro já fazia, Sim. A outra parte é o que eu trago da vida. Eu sou um consultor experiente de processos, eu estive em muitos projetos de criação e construção de ideias, de tirar ideias do papel e executar tudo isso. E eu também estive à frente de áreas globais, lidando com equipes internacionais, que eu pude trazer tudo isso para o dia a dia da FUCAP. Essa oxigenação é o que de fato faz esse novo momento da FUCAP. Excelente. E, como eu falei, né, a FUCAP é uma das instituições de maior relevância do Espírito Santo e na área também coleciona essa referência no Brasil, obviamente nesses 25 anos, né, de muito trabalho, de inovações, de persistência na qualificação, né, do seu corpo docente e, obviamente, nas entregas que os alunos lá que passaram também acabaram fazendo na sua própria carreira profissional. Nas suas palavras, então, né, Carlos, como é que é a FUCAP, para quem não conhece ainda essa instituição que está nos acompanhando agora? Poxa, FUCAP eu posso falar de primeira mão até como aluno, porque eu fui aluno da FUCAP, eu me formei na FUCAP também. A FUCAP sempre prezou muito pela excelência. Um dos nossos valores é a excelência, e a excelência em tudo que fazemos, desde o colaborador do dia a dia que atende o aluno que chega na primeira vez na FUCAP, até o professor que sai com o aluno formado no seu dia a dia. Todas as entregas e tudo que o aluno faz é pensado no mínimo detalhe para que ele tenha a melhor experiência. Se eu agora explodir essa mesma excelência que tivemos para os anos de 2026 a 2030, que é o nosso novo planejamento, eu olho para 4 grandes frentes em que a gente quer trazer toda essa excelência novamente replicando para pilares muito focados. Primeiro, excelência acadêmica aplicada. A excelência vem de fato no primeiro pilar, porque é de fato toda a produção técnica e conhecimento proprietário que os professores da FUCAP têm, agora não mais saem da FUCAP. Eles vão ser usados dentro de sala de aula. Só que para a gente poder fazer isso, os professores têm que ter o desafio de construir cases práticos, cases que os alunos podem olhar e falar, poxa, isso não é um filósofo teórico ou isso não é uma construção de uma teoria, isso é um caso prático, que eu saio daqui com um sabor do que é uma decisão a ser tomada dentro da empresa. Esse é um dos pilares e que vem forte nesses próximos 4 anos. O segundo é a conexão com o mercado. A gente já vem ensaiando diferentes projetos, pequenos elementos, e quando eu trago a excelência para dentro da conexão com o mercado, eu estou falando que os alunos têm que participar de decisões que o mercado toma, decisões que as empresas tomam. Dentro das avaliações que os professores vão ter que fazer para os alunos, eles vão ter que trazer empresas para dentro de sala de aula para avaliar a nota final do aluno, dentro dos projetos que os alunos estão fazendo para essas empresas. Então a gente vai fazer uma conexão muito grande, e essa é a tradução de excelência que a gente reconhece nesse pilar. É claro que existe um segundo objetivo, que é, de todas essas entregas, os alunos vão ter que entregar para o mercado, para as empresas, os professores têm um alvo de quais dessas as empresas vão ter que tocar para frente. E os alunos vão ter que enxergar a consequência de tudo isso. Isso é o que a gente chama da excelência na conexão com o mercado. O terceiro pilar já é a personalização em escala. No passado, e a FUCAP atingiu a excelência nos seus 3 cursos bases de negócio, contabilidade, economia e administração, por meio da personalização da jornada do aluno nos seus 2 primeiros anos, e a gente percebe que é possível fazer isso não só no eixo acadêmico, agora com 5 disciplinas. Excelência para a jornada do aluno é o aluno poder entrar na instituição não decidido para qual trilha acadêmica ele quer, e também não decidido se ele quer empreender, ser um executivo ou um consultor pesquisador. E a gente vai permitir que ele escolha durante seus primeiros 1, 2, 3 anos experimentar tudo isso. E tenha uma trilha única de aprendizado com uma formação única no final. Isso é o que eu chamo de excelência para dentro da trilha do aluno. Sim. E por fim, a excelência na reputação.
A gente faz muita coisa, não só a FUCAP, mas no Espírito Santo fazemos muitas coisas e a gente esconde. A gente tem o melhor estado, a gente tem a melhor cidade e a gente esconde. A FUCAP também faz isso. Chegou um momento que a gente precisa brilhar e mostrar para todo o Brasil toda a excelência que a FUCAP entrega. E os objetivos aqui estão muito ligados às empresas reconhecendo isso e buscando na FUCAP os talentos do amanhã. Nossa missão é formar líderes que façam a diferença. Se queremos isso, queremos que as empresas reconheçam isso e venham buscar esses talentos dentro do Espírito Santo. E formados pela FUCAP. Formados pela FUCAP, obviamente. Excelente. Aproveitar que você falou sobre isso, né, essa questão de ter avanços, uma questão que é muito presente quando a gente fala instituição de ensino, avanço, Espírito Santo, é a questão, né, de startups. Isso sempre teve algo, né, muito ligado a uma imaginação, né, de indústria, de laboratório, né, computador. Mas a FUCAP, ela já veio trabalhando e acho que esse potencial vai ficar ainda mais evidente em relação a startups? Vai, já é. O que acontece? Se olhar uma linha do tempo da FUCAP, até 2018, 2019, nosso pilar de excelência acadêmica e conhecimento aplicado sempre foi muito forte, sempre foi o nosso mantra ali. De 2019 até 2024, a gente vem ensaiando como a gente faz um laboratório de negócios dentro da instituição. E aí que nasce o Hub. Nosso Hub é o nosso laboratório. Assim como a engenharia tem o seu laboratório de robótica, sim. A gente tem um laboratório de negócios, onde a gente tem empresas, parceiros, startups, todas lá dentro. Poxa, mas para isso ter um propósito, a gente precisa fomentar e ajudar essas startups. Ensaiamos diferentes projetos. Uns em que os alunos ajudavam as startups com seus desafios, deu muito certo por um tempo, mas a gente esbarra no problema do até onde o aluno pode agregar para uma startup que já está sem tempo para o dia a dia e que é uma vida muito corrida. E a gente vem mudando esse projeto ao ponto de que agora os alunos têm uma experiência de banqueiro. Então, os alunos participam da escolha das startups, seguindo uma metodologia nossa proprietária. Uma vez que esses alunos escolhem quais startups vão entrar, eles ajudaram a construir o programa de aceleração, também seguindo uma metodologia nossa, e eles fazem parte das mentorias e acelerações que trazemos os mentores de mercado, os grandes empresários, junto das startups. Por fim, esses mesmos alunos que participaram de todo o processo constroem o case, o business plan da startup, que vai ser entregue para potenciais investidores. E aí, com isso, no longo prazo, eu tenho alunos sendo formados tanto na experiência de startup, quanto numa experiência de banqueiro, que de fato seleciona e investe em startups de sucesso. E que saiba avaliar riscos, por exemplo, né? E tudo que vem lidar com financeiro, administrativo, tudo que vem mesmo. Toda essa cauda longa. Exatamente. Por isso que um programa como o nosso, né, quando traz, obviamente, né, a presença da liderança, pode explicar ainda melhor para você, obviamente, esses caminhos, essas nuances e o que é mais importante para você ficar atento quando ouvir o nome FUCAP Business School. Nós vamos para o nosso intervalo. Na sequência, temos muito mais ainda a revelar. Será que os planos para 2026 já foram todos ditos aqui? Talvez não, né? A gente dá a volta do Em Destaque e ainda fala muito mais com você sobre esse ensino tão importante para o Espírito Santo. Já, já. De volta com o nosso programa Em Destaque, com você aqui na tela da TV Sim, SBT, e retomando a nossa conversa tão importante e relevante, falando sobre FUCAP Business School, uma das maiores instituições do Espírito Santo, tanto, obviamente, nas suas entregas pela formação que promove, como também, obviamente, por tudo que também traz de inovação e nesse novo momento que a FUCAP tem em 2026, com a sua nova liderança, que está conosco hoje, como você estava acompanhando. Participa do nosso Em Destaque, Carlos Nossa, ele que é o CEO da FUCAP, trazendo inclusive uma ambientação para a gente se aproximar desse novo momento da instituição, assim como também trazendo, obviamente, para você essa leitura de como a FUCAP se posiciona no mercado de educação do Espírito Santo. E aí, Carlos, voltando à conversa, falando nesse posicionamento de mercado, pelo nome a gente define, né, escola de negócios, né? Mas não é só isso, né, obviamente. Acho que você pode até com suas palavras nos aproximar ainda mais, né? O conceito, obviamente, nasceu assim, mas o leque se abriu muito mais? Se abriu. Se abriu e hoje a gente está chamando de destino de negócios. Destino de negócios? A FUCAP é o destino de negócios. Por que desse destino?
vou começar de fora para dentro. Quando eu olho para o ecossistema de Vitória, para o Espírito Santo como um todo, os índices que a gente vem batendo de melhor cidade para se morar, o custo de vida que temos, a nossa praia. Quando eu olho para tudo isso, eu tenho uma atração de consumidores, querendo ou não. O mercado imobiliário explodindo, tendo um dos seus maiores metros quadrados do Brasil, eu tenho uma explosão de interesse no Espírito Santo. Isso começa a gerar oportunidades. Empresas querem vir para cá para atingir seus consumidores. Outras empresas querem ir para o interior do Espírito Santo, aproveitar, seja benefícios fiscais, ou seja, estar próximo dos consumidores de Vitória. E aí eu coloco a FUCAP no centro disso tudo. FUCAP nasce como uma business school, agregando todo o conhecimento e ajudando numa roda que era o melhor conhecimento, gera melhores professores, que geram melhores formações, que geram melhores profissionais, e se torna um ciclo virtuoso. Agora a gente pega esse mesmo conhecimento e coloca num ambiente pujante que está em Vitória. E aí eu tenho um ponto central em que empresários se conectam, eu tenho as melhores pesquisas, eu tenho os melhores professores e, o mais importante, eu tenho os melhores profissionais sendo formados. É claro que essa roda continua girando, mas agora abre-se um novo ponto. Com os melhores profissionais sendo formados e discutindo juntos, eles também começam a criar novos produtos, novos projetos. Quantas empresas não nasceram no Espírito Santo nos últimos anos? Dessas que nasceram no Espírito Santo, quantos tem focapianos no meio? São alguns números que a gente tem explorado e tem buscado, junto da equipe acadêmica e junto da equipe comercial, levantar. A nível do Espírito Santo é mais difícil de achar esses números, se não por entrevista direta. Mas números a nível nacional, a gente já pega 10 das maiores empresas listadas na Bolsa, 7 têm líderes da FUCAP. Nossa. Se eu fizer disso um proxy para o Espírito Santo, esse número aumenta muito mais. E aí daí vem o conceito, daí eu posso falar, FUCAP é de fato o destino de negócio do Brasil. Nosso alvo de 2030 é ser reconhecido por isso a nível Brasil. Mas nesse momento, em 2030, já tem um reconhecimento de que a gente é competitivo a nível global. Que o nosso ensino se compara ao ensino global. Pois é, e essa parte assim, ultrapassa as fronteiras mesmo, né? Não é só uma metáfora apenas, né? Obviamente, para mostrar essa relevância desse conteúdo e de todo esse trabalho. Mas, saindo da metáfora, como é que se chega a esse nível global? Você tem presença física fora, então, do país, é isso? Que é o planejamento? Não. Na verdade, se a gente fizer um paralelo, vou colocar dois grandes pontos aqui. Primeiro que a gente pensa em crescer verticalmente no Espírito Santo. Sim. A gente não pretende expandir para outros estados. Tá. O objetivo é trazer todo mundo para cá e ser, de fato, o destino de negócios. Legal, sim. A gente segue nessa filosofia o mesmo das universidades dos Estados Unidos. Você tem Boston, que de um lado você tem Harvard, do outro você tem o MIT. Sim. E a cidade fica cada vez mais pujante porque os melhores talentos estão lá. O mundo empresarial se forma ao redor disso. Então a gente quer absorver essa mesma tese e aplicar aqui para o Espírito Santo, para a Vitória. Por isso, o destino. Quando eu digo de competitividade a nível global, eu quero dizer que o aluno... Vou falar, hoje o aluno já não precisa mais sair do estado para ter uma educação de referência a nível nacional. Em alguns momentos a gente beira um aprendizado a nível global. Mas quando eu digo que até 2030 a gente vai ter um ensino global, eu digo que a gente vai ter os mesmos padrões de excelência que empresas como as Ivy Leagues dos Estados Unidos, que são as referências, têm no seu dia a dia. Como é que a gente mostra isso, mais do que mostra, né? Como é que a gente coloca isso em prática com método dentro de sala de aula? A gente começa em 2026 uma certificação internacional. A certificação mais tradicional das escolas de negócios do mundo, que é a ACSB, da associação. E essa certificação nos dá uma chancela de igual para igual para universidades dos Estados Unidos que possuem essa maior chancela. Nosso diploma passa a ser válido para todas essas instituições a nível global. Excelente. E aí entra, obviamente, né, a clareza da explicação, justamente. Não é uma questão da presença, e aí até por interpretação minha também, né, achar que a presença tem que ser lá, não. É justamente o destino, é atrair, né, para que aqui, então, essa formação toda aconteça, se desenvolva, ofereça a inovação, as competências para atuação em qualquer lugar do mundo, obviamente com as referências em que todo mundo vai ter, então, aqui pela FUCAP, né? Exatamente. A gente está chamando isso de uma flywheel de crescimento. Tradução da flywheel é aquela roda que você não precisa mais de forças entrando e ela por si só
Movimenta. Sim. Nosso primeiro input, nossa primeira entrega dentro dessa Flywheel é o FUCAP Learning Experience. É todo esse método de aprendizado da FUCAP em que a gente absorve os padrões internacionais, a gente absorve toda essa conexão do mercado e a gente usa toda essa excelência de ensino que a gente já tem. Quando a gente combina esses três e a gente tem o melhor método de aprendizado dentro de casa, a gente põe uma ignição. Dentro desse método, você tem conexões com as empresas que enxergam os melhores profissionais. Essas empresas passam a querer apoiar a instituição. De que forma que ela pode apoiar? Poxa, ela pode entrar com um patrocínio de uma bolsa de estudos. Contrapartida, eu te entrego um melhor profissional amanhã. Eu faço esse filtro, eu te conecto com esses talentos. Ou uma pesquisa na área que essa empresa precisa. Uma pesquisa prática, uma pesquisa mais teórica. Uma vez que eu tenho essa conexão com as empresas, apoiando e já acelerando essa roda, eu também tenho os professores sendo mais atraídos, porque eles enxergam que aqui existe financiamento para pesquisa, financiamento para esforço e aprendizado. Sim. Esses melhores professores chegando aqui dentro, eles formam novamente os melhores alunos. Quando os melhores professores estão aqui, alunos de todo o Brasil veem as principais referências aqui dentro e veem os principais talentos sendo formados aqui dentro, esses alunos querem fazer parte também. E aí essa roda começa a girar, porque aí os melhores talentos vêm, eu coloco eles no FUCAP Learning Experience e Excelente. Por aí vai. Tem uma questão, talvez a gente nem imagine, mas, obviamente, se a gente pensa na formação de executivos, de consultores, empreendedores, isso pensando, obviamente, na iniciativa privada, tem todo esse espaço que a gente já entendeu de relevância. Mas o setor público também fica de olho em ter essa mão de obra, ou esse profissional, melhor dizendo, com tamanha capacidade nessa formação da FUCAP, que ali no setor público ele também é estratégico, ou seja, não tem uma definição nicho de mercado. O mercado todo pode ser desbravado por um aluno que saia da FUCAP, né? Pode. Todo o mercado pode ser desbravado. E vamos além. Se eu olhar para a área pública tem que estar muito atualizada, assim como a área privada, mas ela é muito demandada por estar atualizada com as mudanças que estão acontecendo. Então, se eu olhar para a reforma tributária, é um tema que está pujante. Ela mesma. A gente chega com uma demanda de adaptar o nosso mestrado profissional para um modelo que ainda não existe. Tivemos essa demanda no último ano. E o fato da FUCAP estar aqui no Espírito Santo e ser uma empresa pequena, ser uma empresa que ainda está no berço do Espírito Santo e não tem uma dependência tão pesada ali como as empresas de São Paulo têm, como a instituição de ensino de São Paulo tem, a gente pode construir no nosso curso pequenas entregas. Então, o mesmo curso de mestrado que a gente tinha, a gente entrega, foi um curso em company que solicitaram, a gente entregou esse mesmo curso, mas a gente pode adicionar disciplinas e mudar as disciplinas no conteúdo ligados à reforma tributária sem burocracia. A gente consegue entregar toda essa excelência e estar atualizado para o que é necessário sem ferir nenhum problema de conteúdo, né? De conteúdo. Claro, sempre respeitando todas as entregas que a CAPES demanda, que os órgãos reguladores demandam, sim. Mas a gente consegue mutar muito rápido. A gente é muito ágil, exatamente porque a gente está no Espírito Santo. Ainda é esse modelo pequeno na base, mas consegue entregar numa escala nacional. É um modelo de excelência sem rigidez, então, né? Exatamente. Que bom. E é o que transforma a excelência, por sinal. Então, é excelente. É isso que a gente quer. Que você conheça, obviamente, se você já passou ou está frequentando a FUCAP, tem já muito mais noção do que estamos conversando aqui e justamente por isso valorizar esse conteúdo. Se você não conhece, a gente deixou aí passando também os endereços de mais fácil acesso para você conhecer ainda mais o trabalho da FUCAP, que hoje o Carlos trouxe aqui para a gente ter esse entendimento. Mas acho que uma questão que pode ainda ficar mais clara com a sua ajuda, Carlos, é assim, esse ouvido atento ao setor produtivo, né? Por vezes, a gente teve momentos em que foi o contrário, né? O setor produtivo, ele tinha demandas no Espírito Santo que não eram atendidas, buscava de fora, às vezes o movimento era contrário, né? A formação não encontrava mercado de trabalho. Mas quando a gente tem uma instituição como você lidera e traz, então, esse ouvido atento ao setor produtivo e o casamento dos investimentos que já falamos por aqui, acho que a sinergia ela vai, então, ser muito produtiva, tanto para a instituição quanto para o ensino capixaba. Vocês já se enxergam como modelo nessa área do ensino, não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil também? Enxergo.
Hoje a gente já é um modelo nesse sentido. É claro que faz parte dessa flexibilidade estar sempre mudando. Então é um modelo que funcionou até aqui, mas com a velocidade de capital que está chegando, com a velocidade de mudanças que estão acontecendo, a gente está olhando toda hora no retrovisor se esse mesmo modelo ainda é aplicável. Sim. Isso a gente não perde nunca. Um dos posicionamentos que a gente sempre debate lá dentro é: a gente não se adapta, a FUCAP não se adapta ao que está acontecendo. A FUCAP enxerga o que vai acontecer e a gente prepara para quando chega. E esse é um dos grandes pontos que deixou a gente na liderança como a principal instituição de ensino nos últimos 15 anos, número 1 nos rankings dos órgãos reguladores, e como uma das top 10 do Brasil. É de fato antecipar e entender qual que é a dinâmica que é necessária. Ótimo. E pelo visto tudo está, né, sendo preparado para que você possa então passar por isso e obviamente ter, como a gente falou um pouco aqui, né, da chancela, mas o reconhecimento de ter o seu conhecimento também trabalhado nos bancos da FUCAP, destino de negócios, inclusive. Carlos, queria agradecer, o nosso tempo se esgota. Estamos aqui abertos a tudo que for produzido, entregue, discutido, debatido, apontado. Aqui é o lugar para a gente também esclarecer muito para a nossa audiência, viu? Muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Eu coloco o FUCAP também à disposição da gente poder construir tudo que o Espírito Santo precisa. Que bom. Com mais clareza, né, a gente tem a oportunidade até, inclusive, de se apaixonar ainda mais por tudo isso. Parabéns por tudo que você lidera e mande um abraço a toda a equipe. Muito obrigado, Fábio. Que bom. E agradecendo, então, a você também que está conosco no nosso Em Destaque, saindo muito mais informado, né, desta conversa, que também fica disponível. Se você perdeu algum trecho, está completo no nosso YouTube da TV Sim SBT, até para que você também compartilhe esse conhecimento sobre a FUCAP Business School, Destino de Negócios. A gente volta, então, no nosso próximo encontro. Até lá!